Fala galera, então vamos a mais uma lista do nosso universo The Walking Dead. Simplesmente, para quem já está acompanhando aqui no canal, tô pegando algumas listas e principalmente, assim como a lista que eu vou trazer agora, que é mais uma lista do Collider, que tem algumas polêmicas e tudo mais, assim, na maneira como eles vão selecionando, né, a ordem desse ranking e tudo mais. Nesse vídeo aqui, ó, o que eu separei, tá? Eu peguei a lista dos 10 melhores personagens de Fear the Walking Dead, elencados ali de uma maneira talvez polêmica, porque talvez, assim, porque eu não vi a lista ainda. Eu vou reagir à lista simplesmente junto com vocês à medida que eu vou passando aqui, para ver como é que funcionou para eles elencarem nesse ranking aqui. Então, galera, pô, sem demora, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, porque não custa nada, dá o like, ajuda demais aqui o canal da Take. Estamos nesse momento de aguardo, de ansiedade e tudo mais para o lançamento de The Ones Who Live. Se preparem que teremos cobertura completa aqui no canal. Já cobrimos, fizemos a reação, né, ao vivo ali numa grande live sobre o último trailer, talvez, né, o último trailer, mas propriamente o trailer completo já para o lançamento e tudo mais da série. Acredito que vai ser mais alguma coisa, porque temos no mínimo aí 30 dias, né, de lançamento pro dia 25 de fevereiro e tudo mais, então talvez a MC libere mais alguma coisa. MC, escuta aqui, pô, sei que tu escuta aí o canal, pô, libera mais alguma coisa aí pra gente e tudo mais, assim. Então, galera, vamos lá sem demora. Fear the Walking Dead teve seu encerramento, né, meses atrás, e obviamente que foi divisivo, né, muitos problemas na última temporada, principalmente da maneira como eles resolveram acabar Fear the Walking Dead, e Fear the Walking Dead sempre foi nossa série eletrocardiograma do nosso universo The Walking Dead, mesmo ela sendo, né, a primeira spin-off que a gente teve da série principal. Então, assim, ó, vamos conferir o ranking, tá? Em 10º lugar, foi o único que eu tinha visto já, tá? E eles colocam o personagem do Dwight. E aqui já abre uma coisa clara, tá? Que personagens de The Walking Dead que migraram para Fear the Walking Dead estarão nesse ranking aqui, ok? E acho que é uma coisa plenamente justa, né? Tudo mais, porque são personagens que contaram muito dessa história, talvez tenham até encerrado sua trajetória do universo The Walking Dead dentro de Fear the Walking Dead. Então o Dwight, cara, ele tá como 10º colocado nessa lista aqui, e eu gosto muito do personagem desde The Walking Dead. É um personagem que teve uma jornada, cara, incrível. E é um gostinho a mais que eu gostaria de ver esse personagem no futuro e tudo mais. Não acredito que vai acontecer. Não acredito mesmo, assim. A jornada toda dele com a Sherry, cara, eu gostei demais. É algo que pra mim funcionou muito. Na maneira como eles foram juntando o personagem na busca, no encontro, depois no desencontro, os motivos que o Dwight tinha, os motivos que a Sherry tinha, até inclusive, né, a perda do filho nessa última temporada, tudo mais, e o episódio do Santuário, né, que volta no final aqui da 8B de Fear. Eu acredito assim, cara, que o episódio, como eu falei na época lá da crítica, como repeti depois no veredito, ele é um episódio para mim que funciona muito bem, mas um episódio que está extremamente mal colocado dentro do que estava acontecendo naquela história final ali de Fear, né? Ele para simplesmente a trama do que estava acontecendo. Então, ele é um episódio que pra mim funciona muito bem, mesmo sendo um episódio de núcleo, porque ele tem personagens que eu gosto muito e tem uma representatividade muito grande do que acontece naquele episódio de Santuário lá. O retorno dos personagens para lá, eu acho que é algo que até o episódio que acontece no 8B explica do porquê que eles vão voltar lá. Mas independente de uma coisa ou outra, galera, pô, o Dwight é um personagem que eu sempre gostei muito, tanto dele de The Walking Dead, quanto sua transformação, sua jornada toda, quando ele vai pra Fear the Walking Dead. Em nono lugar, vamos lá começar. Simplesmente eles colocam o personagem da Sarah, que nem apareceu na última temporada, tá? É a personagem que a gente não sabe o que aconteceu, é a personagem que estava, né, colocada como morta, é a personagem que depois não estava colocada como morta, é a personagem que ficou completamente em aberto, né, assim como alguns outros de Fear the Walking Dead que ficaram simplesmente abertos, que representam aquele grande problema do acúmulo de personagens de Fear que a própria Fear não sabia o que fazer, né? E a personagem da Sarah, cara, é um personagem, pô, legal, mas pra mim, tá? Isso daí vem muito de gosto pessoal. Não é uma das melhores personagens de Fear the Walking Dead, mas eles colocam ela aqui em nono lugar. Mas independente, assim, ó, de eu ter ela como meu top 10 ou não ter top 10. A personagem da Sarah, assim como o personagem do Wendell, vamos colocar até o Rabino, né, nessa história, alguns outros aqui nessa história, entendeu? O próprio Josai, né? A gente não pode esquecer do Josai. Será que o Josai tá nessa lista aqui? Será que o Josai tá nessa lista aqui? Vai ver que ele tem um amigão também no Collider e colocou ele nessa lista, né? Não sei, não sabemos como é que funciona, né? Tudo mais, assim.
mereciam, cara, um final apropriado. Mereciam, eles não podiam ficar dessa maneira tão em aberto. A própria atriz, né, que é a Mo Collins, ela deu entrevista dizendo que ninguém entrou em contato com ela, ou seja, ela não sabe de nada, ela sabe exatamente a mesma coisa que nós, daquilo que foi apresentado lá em tela, mas não teve nada. Os personagens mereciam sim ter um final justo, né, um final realmente explicado, não um final completamente em aberto, onde era colocado uma coisa, depois falado outra, ficou completamente em aberto. Em oitavo lugar, temos um personagem que é muito querido pela galera, que é o Daniel Salazar. E o Daniel também é um personagem, cara, original de Fear the Walking Dead. Tá lá com a gente desde o começo da série. E é um personagem também, assim, que passou por transformações e que ganhou, até nessa última temporada, uma relevância muito importante quanto liderança, assim. Que se perdeu um pouco, né, nas temporadas anteriores por causa dos problemas todos que o Daniel começou a sofrer e passar tudo mais. Mas ele é um personagem que até naquele último momento que tem, tá, de último episódio de Fear, quando para o Daniel, para o Victor e para a Madison, e eles têm aquele confronto de ideias de três personagens ali que se conhecem há tanto tempo, que para nós espectadores estão com a gente desde a primeira temporada de Fear the Walking Dead, e falam sobre os eventos lá de trás e trazendo essas consequências todas que eles foram passando e sofrendo no decorrer dos anos. Pô, eu gosto demais, e lá tá uma essência muito importante do Daniel também, colocado em todo o confronto que tinha de argumentações, de ideais e de caráter, de muita coisa ali colocado. Mas o Daniel é um personagem que ganhou essa relevância muito importante. É óbvio que poderia ter tido muito mais, principalmente nesse encerramento de Fear ali. Mas da maneira como foi encerrado, cara, pô, o Daniel com certeza tá no meu top 10. Talvez eu estaria até, cara, posições ali primeiras, né, do grande ranking e tudo mais. Vamos chegar ao sétimo lugar, que está a June, interpretada pela Jenna Elfman. Cara, a June é uma personagem que teve uma importância gigantesca, violenta, junto com o John Dorie. Cara, o John Dorie pra mim é um dos personagens meus favoritos de Fear the Walking Dead. E a June teve muita importância também desse relacionamento que ela teve com o John ali, porque é um relacionamento, cara, complexo, a maneira como o John salva a June, como é que vai se desenvolvendo, como a June depois, ela assume muito da culpa pelo que acontece com o John, tem envolvimento dela depois, né, com o John Sr. e tudo mais, mas a June, ela é um personagem que teve muita importância, principalmente naquele arco com a Virginia, que depois até, nesse envolvimento final de padre, ela, né, era a nossa cientista ali do universo, colocada ali para ter, né, os experimentos e tudo mais. O episódio, cara, o segundo episódio da 8A, que é um episódio muito centrado nela, do que ela estava fazendo, né, depois que ela escapa de padre, pô, lá mostra muito da potência que a June também tem. Então, assim, ela tá com o sétimo lugar aqui, acho que tá numa posição bem, cara, aceitável barra agradável, assim, pra personagem e tudo mais. Em sexto lugar tá a personagem da Maggie Grace, que é a Al. A Al, cara, ela entra em Fear the Walking Dead junto com o John, junto com a entrada do Morgan em Fear, lá no primeiro episódio da quarta temporada. É um episódio que é muito importante porque consegue desenvolver muito já de uma apresentação da Al. E a Al é uma personagem que tem muito mais ainda, digamos assim, para oferecer para o universo. Porque o envolvimento dela com a Isabel, a maneira como... a saída dela. Isso é uma coisa sempre que é importante a gente lembrar, né? A saída da personagem tem muito a ver com o que a Maggie Grace queria da sua vida pessoal. Ela queria engravidar, ela estava num momento ali, né, muito importante da sua própria vida pessoal, onde eles escolhem fazer esse final para a personagem. O envolvimento dela com a Isabel, aquele possível final feliz dentro do universo pós-apocalíptico, né, dela estarem juntas, mas estarem em constante perigo, ou seja, estarem sempre tendo que se mudar, tendo que fugir por causa da busca todo do CRM, obviamente por causa da Isabel e tudo mais. E até isso veio como resposta depois pelos produtores executivos, por mais que eu tenha problemas com eles, mas eu gosto da resposta porque a Al não aparece no final. Porque aquele final lá, dado para ela, né, na sexta temporada, ele fica tão bem encaixado, né, que é melhor deixá-la daquele jeito lá do que fazer simplesmente uma aparição por aparecer, né. Mas a personagem da Al, cara, é um personagem que, para mim, nesse novo trajeto de Fear, junto com o John, né, acrescentou bastante,
bastante. E toda a relação dela com a Isabel é uma relação que eu gosto demais, assim, quanto transformação de personagem, quanto motivos, motivações realmente da personagem para buscar. Então gosto muito da personagem da Al. Na lista do Collider, repetindo, ela ficou em 6º lugar no ranking. Em 5º lugar, Sr. Como Domingo, com o seu personagem Victor Strand. O Victor Strand é um baita personagem com uma série de problemas de desenvolvimento, mas uma série de problemas. Tanto o Fear the Walking Dead não sabia o que fazer com ele. De vez em quando ele era o personagem que pensava só em si, de vez em quando ele pensava no grupo, de vez em quando ele tentava sempre ter um ganho a mais, de vez em quando ele recuava e pensava novamente no grupo. Todo o envolvimento dele em relação a Alicia, o sentimento dele em relação a Alicia, a propensão dele de ser um potencial vilão que eles colocam no final da 6ª temporada, tentam de alguma maneira aproveitar isso na 7ª, que se destrói, cai completamente por terra quando a Alicia vai lá, fala 2 palavras para ele lá e ele volta atrás de tudo que ele estava fazendo em relação à torre. É, sabe, tu perder muita força do personagem por um baita de um ator que é o Como Domingo. E o Victor Strand, o seu encerramento na 8B, cara, é extremamente problemático, assim. Extremamente problemático. Mas é um personagem muito importante quando a gente fala de Fear the Walking Dead. É um daqueles personagens que a gente vai acabar lembrando sempre que a gente lembrar. Cara, Fear the Walking Dead, o que é que te marcou? O Victor, ele marcou em momentos da série também, assim. E tá colocado aqui em 5º lugar na lista do Collider. Talvez ele até estaria um pouquinho também, cara. Nas primeiras posições pra mim, no meu ranking pessoal e tudo mais. Em 4º lugar, cara, isso que é legal de não ver a lista antes, entendeu? E reagindo. Colocam a Madison Clark. A Madison não entrou no pódio. Ela ficou em 4º lugar. Madison Clark, ela tá pra Fear the Walking Dead, como o Rick Grimes tá pra The Walking Dead. A família Clark é a família contadora de história de Fear the Walking Dead. É óbvio que com a saída da Kim Dickens da 4ª temporada e o retorno dela da maneira que é no final da 7ª, e, cara, o que fizeram com a personagem na 8ª temporada e principalmente na 8B, o que fazem com a Madison Clark na 8B, chegando ela a ser, né, a personagem que estava colocada na sinopse do último episódio, que alguém inesperado, um herói inesperado iria surgir e iria, né, simplesmente resolver a situação que estava acontecendo lá. Ela foi completamente inesperada realmente porque eles acabaram com a personagem da Madison. Acabaram. A Madison tendo atitudes assim, ó, que não era da personagem, e a gente estava vendo o personagem na 8A. A 8B da Madison é completamente diferente da Madison da 8A. E tu não tem uma grande passagem de tempo ali entre esses eventos todos para ela agir e fazer, tanto que ela foi um personagem que me cansou muito na 8B, que chegou no limite do não aguentar mais a personagem, de tanta coisa errada que ela estava fazendo e cega do que ela estava fazendo. E isso provocou uma grande, até, querendo ou não, foi um fator negativo contra a personagem que eu senti muito, não só da minha visão, mas do que a galera estava tendo como reação também a Madison na última parte de Fear the Walking Dead. Talvez por isso que ela tenha ficado fora do pódio aqui por completo do Collider. Mas até a 4ª temporada, cara, a Madison, ela é o coração pulsante de Fear the Walking Dead. Ela é. E ela, né, junto com o Nick, junto com a Alicia, cara, são os Grimes de Fear the Walking Dead. É a família Clark. A gente tá vendo a história da família Clark. Então, né, com esses poréns todos, a Madison tá colocada em 4º lugar no ranking do Collider e tudo mais. Em 3º lugar, eu já tô chutando quem tá em primeiro. Porque em 3º lugar está o senhor Morgan Jones. Morgan Jones. Cara, querendo ou não, gostando ou não, o Morgan entra em Fear the Walking Dead, primeiro episódio da 4ª temporada, e a gente vê aquela última conversa que ele tem com o Rick, com a Carol, sai na sua trajetória, peregrinar até chegar lá do outro lado, para assumir o protagonismo de Fear the Walking Dead no lugar da Kim Dickens, que logo depois sai. É basicamente isso. E o Morgan encerra na 8A a sua jornada dentro de Fear the Walking Dead. Quando ele pega o rádio, faz lá de novo a mensagem procurando Rick Grimes e sai em busca junto com a Mo, né, do Rick Grimes e tudo mais. E tem, cara, pô, os encerramentos em relação à esposa, em relação a Dwayne, voltar pra King County, tem vários elementos ali que são muito importantes do Morgan, né? Mas não adianta, cara. O Morgan é aquele personagem que, além dele ser, como a gente brinca, embaixador da ONU, de ter momentos de pura irritação que ele provoca por causa do que o personagem está fazendo,
de não ir pro confronto, de não sei o que, e daqui a pouco do nada ele vai pro confronto e ele, né, enlouquece, aquela coisa toda. É um personagem que teve uma repetição gigantesca da sua jornada. Uma repetição gigantesca do que eram suas motivações. E isso provoca uma fadiga, assim como provoca uma fadiga em relação ao personagem da Madison, como provoca uma fadiga em relação ao personagem do Victor, essas repetições ali de idas e vindas e vai e volta, não sei o que, não se decide para onde que o personagem realmente vai, né? Então, o Morgan provoca isso. E mesmo assim, cara, eu gosto muito da maneira como encerra a 8A, encerra o arco dele, a morte da Grace, a busca toda dele de tentar fazer o certo, né, ali em Padre e conseguir salvar a Mo, independente do que funciona em relação ao próprio personagem da Mo, mas os conflitos que o Morgan tem dentro da sua própria cabeça, cara, que voltam na 8A, eu gosto demais. Então, assim, Morgan estar dentro do pódio, eu entendo muito porque aí que tá. Tem uma coisa que é sempre também que a gente tem que botar de uma relevância muito grande. O Morgan é o personagem que salva Rick Grimes do primeiro episódio de The Walking Dead, é o personagem que está no episódio 1 piloto de The Walking Dead. Ele tem uma grande importância para tudo que acontece no universo de The Walking Dead. O problema é a fadiga, a repetição de todo o seu desenvolvimento, que provoca, cara, coisas da gente daqui a pouco não gostar do personagem. E isso é uma coisa, né, enquanto espectador, pô, cara, infelizmente acontece, mas tu entende do porquê que acontece. Mas Morgan está colocado aqui em terceiro lugar, abrindo o pódio de Fear the Walking Dead, e eu errei completamente quem eu achava que estava no pódio, mas agora já tenho a resposta de quem está no pódio. Porque em segundo lugar, medalha de prata, eles colocam a personagem de Alicia Devon Carey, Alicia Clarke. Alicia Clarke é a segunda personagem mais importante de Fear the Walking Dead dentro desse ranking aqui do Collider. Cara, eu adoro demais o personagem da Alicia, adoro demais. Pra mim é um grande problema, né, a maneira como eles escolhem para a personagem sair na sétima temporada. Eles já sabiam que a Alicia Devon não ia continuar em Fear, ela já tinha pedido para sair. Ela aparece em poucos episódios ali da sétima e tem todo cara, um arco ali dela, do que estava acontecendo com ela da tal febre que não passava, o que estava realmente acontecendo dela de buscar, né, aquele momento de ir atrás do senador por causa da memória que o zumbi podia ter em relação à sua família. Cara, elementos que a gente viu no episódio piloto de The Walking Dead acontecendo. Acabamos de falar do Morgan. Cara, lá é episódio piloto de The Walking Dead, né, a esposa do Morgan sempre voltando para casa porque ela já tinha aquela memória e tentava abrir a porta para entrar na casa dela, sempre repetia a mesma ação noite após noite, como é falado pelo Morgan pro Rick, cara. Sabe, tantas coisas importantes com a Alicia que simplesmente assim, ó, é feita de um jeito, cara, horrível. Horrível, e a personagem sai daquele jeito que tu não entende se ela morreu ou não morreu, fica aberto. É extremamente problemático. Tão problemático que eu queria muito a volta da Alicia, acontece a volta da Alicia, é uma volta extremamente, cara, sem força, né, a maneira como volta o personagem no momento final já, né, de último episódio da série, mas ela volta, tem o reencontro dela com a Madison, que é algo extremamente importante, tem aquele momento que ela, né, troca olhares com o Victor já no caminhão lá com o Frank e tudo mais, então, sabe, pelo menos ela voltou. Os problemas todos, cara, acho que não é nem que eles não tinham como resolver, eles nem sabiam como fazer isso, porque eles não souberam fazer a saída da personagem. Eles criaram tantas perguntas e tanta expectativa para o que estava acontecendo com ela, que simplesmente querer que eles arrumassem, né, desse uma resposta plausível para a volta dela, o que aconteceu com ela antes, cara, aí é querer demais de alguém que não sabia como fazer. É um grande problema que eu não entendo do porquê, grande, foi mantido os dois showrunners em Fear the Walking Dead por tanto tempo com tantos problemas que estavam acontecendo. Porque os problemas, cara, eles... Como Fear the Walking Dead virou uma série de eletrocardiograma, os altos de Fear são muito altos. E daí eu sempre vou bater, cara, na sexta temporada. Gosto muito da primeira. Tem momentos que eu gosto da terceira. Só que os baixos, eles são muito baixos de Fear. E a sétima marcou muito esse baixo. Então, pro momento final de Fear, cara, muda. Muda, nunca é tarde para mudar e tentar corrigir. Para essa grande história final realmente acontecer de uma maneira, cara, mais impactante pro espectador, pro fã de Fear the Walking Dead. E aqui, cara, tem vários fãs
de Fear the Walking Dead, que acompanham o canal, eu sempre lembro do Ramon, sempre lembro da Bia, cara que adoram Fear the Walking Dead, e que mereciam ter tido, até em promoção pela própria MC, cara, um carinho e um respeito muito maior da sua própria propriedade, da série que eles estavam assistindo por tanto tempo e tudo mais. Então, Alyssa Clarke tá em segundo lugar, cara. É mais do que justo, é mais do que merecido. Uma baita personagem que, infelizmente, teve todos esses problemas aqui, principalmente, cara, no seu momento ali de saída de série da atriz, da Alyssa Devon Carey. Em primeiro lugar está John Dory, cara. John Dory. E aí eu já tô vendo polêmico, porque não apareceu. Vamos falar primeiro de John Dory, tá? Cara, John Dory pra mim, ele é um dos meus personagens favoritos de Fear the Walking Dead. Ele não seria no meu primeiro lugar. Meu primeiro lugar estaria a Alicia, tá? Agora eu posso falar que agora vi a lista por completo 10 aqui, posso falar. Cara, a Alicia pra mim estaria em primeiro lugar. O John Dory estaria no meu top 3. Fácil, tá? Gosto demais do John Dory, da complexidade dele. Ele é o nosso xerife de Fear the Walking Dead. E a maneira como, aí que tá, o Garrett Dillahunt também ele pede pra ser de Fear the Walking Dead, né? Que é algo que se repetiu muito em Fear. Até mais do que na série principal. É muito bem feita, cara. É muito bem executada. O que o personagem tá sofrendo naquela primeira parte de sexta temporada e o final que ele tem pela Dakota, cara, é brutal. É brutal. É o momento todo que ele pede pra June ir embora com ele e a June decide ficar depois de ter dito sim que iria embora com ele. E a gente tem aquele momento Velozes e Furiosos, lembram? Que a gente tem o caminhãozinho e tem a picape do John, né, o caminhão com a June e a picape do John simplesmente indo, né, com aquela estrada que tem interseção, vai cada um para um lado, assim. Pô, tem o episódio todo que o John tá lá fazendo a investigação dentro lá da comunidade da Virgínia, cara, que é o episódio da chave, que também é um baita episódio. É um personagem extremamente interessante, é um personagem com uma jornada extremamente sofrido, complicada, e ao mesmo tempo, em nenhum momento ele desistia de seguir em frente, ele desistia de tentar arrumar as coisas, ser uma voz da razão, de um jeito que não era uma repetição de jornada como a gente viu, por exemplo, em relação ao Morgan, que também tinha esses princípios quanto personagem, assim. Então eu gosto demais do personagem do John Dory, demais, 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 demais. E qual é a grande polêmica desses 10 aqui? Não temos o Nick. Não temos o Nick. Não temos o Nick aparecendo aqui. E, cara, o Nick, ele deveria estar aqui no mínimo no top 5. Mas no mínimo no top 5. Então, cara, listas do Collider, do universo da Walking Dead, sempre tem uma polêmica. E a polêmica simplesmente aqui, pra mim, maior do que a lista, que daí pode bater muito, cara, em gosto pessoal, quem vai ficar em primeiro, em quinto, oitavo, entendeu? É não ter o Nick. Não ter o Nick entre 10 personagens ali. E daí tu tem personagem tipo a Sarah escolhida em vez do personagem do Nick. Por que não tá o Nick? Né? Por que não tá o Nick? Então, sempre tem uma polêmica, por isso que é legal pegar essas matérias do Collider, porque tem uma polêmica sempre pra gente pegar e conversar. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam da lista, o que acharam da ordem aqui da lista, o que acharam, é polêmico ou não é polêmico o Nick não estar na lista? Coloquem aí, coloquem também o ranking, quero muito saber o ranking de personagens de vocês. Não esqueçam sempre de dar, cara, aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.